Olá pessoal, boa noite. Hoje no Papo de Humanas, como vocês já me conhecem, eu sou o professor Rogério Mazzini, professor de História e Sociologia. Eu estou aqui numa vila chamada Paranapiacaba, e o Papo de Humanas de hoje será nesse local. Infelizmente ou felizmente já escureceu, mas podemos voltar e continuar trabalhando história nesse local que é maravilhoso, tem muitos pontos históricos e muita coisa bacana para os nossos alunos conhecerem, saberem um pouco mais sobre a nossa região aqui de São Paulo, e também a questão, todo o desenvolvimento histórico que envolveu esta região, que inclusive ela é abordada, não com muita profundidade, mas ela é abordada em alguns livros didáticos de história. Esta região, esta vila, ela é uma espécie de distrito do município de Santo André, em São Paulo, no ABC paulista. Portanto, nós não estamos muito longe de outras regiões do ABC, como São Bernardo, Mauá, mas também nós não estamos longe de Santos, estamos próximo, estamos na Serra, né? E então pertence ao distrito de Santo André. Para que nós possamos entender um detalhe, há uma necessidade de compreendermos que não faz sentido estudar historicamente Paranapiacaba sem entendermos a questão histórica, econômica e sociológica que envolve esta região, ok? Tudo parte de desenvolvimento de uma estação, de uma linha ferroviária de 10, 11 quilômetros, envolvendo a questão da necessidade do comércio, envolvendo a questão econômica, envolvendo a questão política e o desenvolvimento da região. Então, voltando à questão de história, vamos entender o seguinte. No Brasil Império, por volta do ano de 1841, o Brasil ele passa a enfrentar uma certa crise na questão açucareira, já que a bola da vez era a produção de açúcar. Não existindo mais como manter como o carro-chefe da economia, entra a questão de Dom Pedro começar a procurar outras formas, outras produções, né, que fossem interessantes economicamente para o Brasil. Daí é que passa a existir a questão do café, que chega no Rio de Janeiro, depois acaba se desenvolvendo muito no Vale do Paraíba e posteriormente aqui na região paulista. E os fazendeiros, eles acabam chegando a uma conclusão de que não é mais tão viável a questão da produção do algodão, a produção do açúcar e também a produção do cacau. Eles chegam a uma conclusão de que
já não é mais tão lucrativo quanto era, uma vez que agora existe o café. Então os fazendeiros começam cada vez mais a aumentar as plantações de café. Mas daí surge uma questão: como escoar esta produção aqui dessa região de São Paulo para o Porto de Santos? Daí é que entra, né? Aí é que começa aí o embrião de Paranapiacaba. É contratada uma companhia, existe uma concessão para uma companhia inglesa, em que esta companhia ela começa a produzir uma estação, tá? Uma curiosidade histórica. Vocês, principalmente os meus alunos, o pessoal do ensino fundamental 2 e o pessoal do ensino médio sabe que eu sou apaixonado, sou uma espécie de filólogo, né? Sou apaixonado por etimologia, né? Paranapiacaba, na época, por existir muitos índios que passavam por aqui, pela serra, e em dias bem ensolarados, né, eles viam o mar de longe. Então, de Alto da Serra, começou a ser chamado, em Tupi-Guarani, Paranapiacaba, lugar de onde se vê o mar. Aí é a origem do nome desta vila tão histórica, né? Na data de hoje, dia 30 de setembro de 2019, eu com uma equipe de amigos, já passamos por vários pontos históricos, né? E devido a estarmos tão preocupados com a questão de tirar fotos, acabei gravando, fazendo essa gravação para o Papo de Humanas à noite, né? Então algumas partes não vai dar para filmar para vocês. E com isso havia a necessidade no século XIX de existir um local onde esses trabalhadores, né, tivessem um local, tivessem alojamento, tivessem um lugar para ficar. E daí é aquele tal negócio, né? Toda aldeiazinha acaba se tornando uma vila, que se esta vila ela se desenvolver muito, acaba se tornando uma cidadezinha, depois uma cidade de pequeno porte, médio porte, grande porte, e se torna aí uma megalópolis, né? Mas aqui continuou um distrito de um município de São Paulo, com uma mistura impressionante de uma arquitetura atual com uma arquitetura inglesa, com casas de madeira, inclusive postes, os postes da estação, com aquele estilo inglês que semelhante dos filmes que são produzidos lá, é algo realmente muito bacana. Aí entra também uma figura que aparece muito nos livros de história, o Barão de Mauá. Ele entra como um dos idealizadores, ele também entra como ele era um banqueiro. Entra também a questão financeira, e esse grande personagem histórico ele acaba chamando um outro cara muito importante, um engenheiro chamado Daniel Fox.
em que ele vai colocar em prática a questão deste projeto e o desenvolvimento de toda essa região. E olha que interessante, daí surgindo esta vila, acaba existindo uma série de local de recreação. Quando os trabalhadores eles não estão no trabalho, afinal de contas, feriados ou dias de folga, ou finais de semana, então passa a existir a necessidade de recreação. Daí surge aqui um campo de futebol, casas de show. Uma curiosidade, existia um vagão ambulância, existia um vagão funerário que daqui até Santos os familiares e amigos iam velando o corpo do falecido, né? Então existiam essas curiosidades históricas, né? Por isso que esse cara aqui que eu gosto muito de ler, Mark Bloch, ele diz que o grande objeto da história é o homem, né? Daí surge, inclusive, a palavra história. Vem de Histor, e Histor é aquele que aprende pelo olhar, pelo investigar. Ao pé da letra, acaba a história se tornando uma investigação, e sempre a busca do que onde surgiu, de onde apareceu, qual o que aconteceu para ser como está, né? E história, existem trocentas, várias definições para a história, mas uma bem curta e objetiva que eu gosto de utilizar em aula é que história é toda a ação do homem no tempo e no espaço. E foi exatamente o que ocorreu aqui em Paranapiacaba. Ok, pessoal? Espero que tenham gostado e aprendido um pouco sobre essa região aqui no nosso Papo de Humanas. Ok? Até a próxima. Tchau. Valeu.